Aquela pessoa que já te entregou uma profecia, ela de fato ela é um profeta? Não, nem sempre. Não é porque uma pessoa ela profetizou que ela tem o chamado dos 5 ministérios, quando é citado lá em Efésios, falando sobre 5 ministérios onde Deus ele designou uns. E aí ele começa a falar do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. A pessoa que ela profetizou sobre a sua vida, sobre a vida de alguém, não quer dizer que ela seja um profeta. Talvez a pessoa tenha a unção do profeta. Vamos ser mais específico, a unção do Espírito Santo. Ela vem sobre alguém e aí essa pessoa ela entrega uma palavra profética, ela entrega um direcionamento da parte de Deus para alguém que está precisando, para trazer um direcionamento. Então, necessariamente aquela pessoa não é um profeta. Ela recebeu a unção e o Espírito Santo deliberadamente ele dá para quem ele quiser, tanto o espírito da profecia como o dom de curar, o dom de discernimento. Mas essas pessoas que se movimentam a partir do dom do Espírito Santo para alguém específico, não quer dizer que foi chamado para fazer parte do ministério. A gente precisa distinguir, diferenciar quando eu sou usada pelo Espírito Santo para algo e quando eu de fato fui chamada para o ministério. Sobre a questão dos dons, quando vem sobre alguém e essa pessoa entrega uma palavra profética, essa pessoa ela precisa ter o discernimento de que naquele momento ela foi usada, mas que o coração dela como um servo não precisa ficar preocupado se ela é um profeta, se ela não é um profeta. Ela pode desejar, ela pode ansiar o ministério, porque o apóstolo Paulo ele fala que nós precisamos, a gente de fato precisa ter esse desejo no nosso coração, né? Uma palavra, uma direção, é muito importante para a vida de alguém, mas não quer dizer que faça dessa pessoa, de fato, ter o encargo, ter o chamado do profeta. Tem tanta gente profetizando tanta coisa e a gente precisa ansiar aquilo que Deus sonhou pra gente. Não é porque todos fazem que eu também vou fazer. Em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, fala sobre isso. Sobre o Espírito Santo, ele entregando os dons, né? Para quem ele quiser. Então você pode ter o dom de milagres, o dom de curar, o dom de profetizar. Nós estamos falando sobre a profecia. E a profecia ela precisa ser bem clara e específica. Não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com achismo, não tem nada a ver com aquilo que eu quero falar para outra pessoa. Tem a ver com aquilo que o céu está liberando naquele momento para uma pessoa, para uma cidade, para uma nação, para um local específico, como a sua igreja local. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que nasceu de novo, ele não precisa ser um pastor, ele não precisa ser um mestre, ele não precisa ser um profeta, não. O Espírito Santo, ele quer um coração disponível para poder derramar os dons, para que você, para que eu seja um cooperador. Precisamos ser cooperadores com Cristo no reino. E para que, até que Jesus volte, o corpo precisa ser edificado constantemente. Nós vamos passar por processos. Esse processo precisa ser com ordem e decência. Sem muito barulho, sem muito eis que te digo. O Espírito Santo é simples, Jesus é simples, os dons é simples. Mesmo sabendo que para outra pessoa que está recebendo vai causar um impacto muito grande no seu espírito. Porque a profecia nada mais é do que uma palavra que Deus já falou para mim. Deus já falou para você, Deus falou para outra pessoa que já está recebendo. É só uma confirmação daquilo que o céu já falou a meu respeito. Esteja disponível para levar uma palavra. E isso requer ousadia, tanto para aquele que tem a unção para um fim, ou aquele que foi chamado para ser um profeta. Deus conta com você para virar uma chave no mundo espiritual. Deus te abençoe.